Muito bem, meus amigos, vamos lá. Revista Espírita, dezembro de 1861. Nós vamos então aqui para o artigo intitulado Necrologia, Morte do Sr. Jobá, de Bruxelas. Depois veremos aqui um poema que foi elaborado, uma fábula, né, em forma de poema, A Touti Negra, o Pombo e o Peixinho. E depois aqui veremos um artigo que foi publicado num livro, né, um texto, na verdade, publicado num livro, que Kardec então analisa sob a perspectiva espírita. Bom dia, Mani. Então vamos lá, nós vamos aqui lembrar, né, do Sr. Jobá. O primeiro contato que ele teve com Kardec foi em junho de 1858, logo no início, né, então ele era um daqueles mais entusiasmados com o conhecimento que a doutrina espírita trazia, né? E ele então, de Bruxelas, entrava em contato com a sociedade parisiense, ali falando com Kardec, apresentando suas ideias, seus comentários, né? Então era aquele assinante da Revista Espírita, muito ativo, que lia a revista, via um determinado artigo, mandava uma carta comentando, Kardec depois fazia um comentário de volta e tudo mais. Então ele acabava ali sendo aquele entusiasta, né, entusiasmado participante do desenvolvimento da doutrina. E aqui Kardec, então, aqui no final de 1861, portanto 3 anos depois, Kardec anuncia a morte do Sr. Jobá. Mais uma vez aqui, só para a gente poder reforçar, a palavra morte não foi abolida do Espiritismo, né, porque muita gente não fala mais morte, só fala agora desencarnação. E a morte é um processo natural, a morte é um processo de destruição do corpo físico e ao mesmo tempo a libertação do espírito. Então não existe nenhum problema falar que uma pessoa morreu, né, como Kardec aqui bem afirma logo no subtítulo desse artigo. Então, necrologia é uma seção aqui da Revista Espírita em que ele anuncia então aqui a morte de uma pessoa que foi relevante, né, para as relações com a doutrina espírita. Pois é, né, Brás? Então ele diz assim: o Espiritismo acaba de perder um de seus adeptos mais fervorosos e esclarecidos, o Sr. Jobá, diretor do Museu Real da Indústria de Bruxelas, oficial da Legião de Honra, membro da Academia de Dijon e da Sociedade Incentivadora de Paris. Morreu em Bruxelas de um ataque de apoplexia. Aqui a apoplexia ela pode ser interpretada tanto como infarto como aneurisma, né? Mas geralmente infarto que é utilizado esse termo. Em 27 de outubro de 1861, aos 69 anos de idade. Nasceu em Bassé, Haute-Marne, em 14 de maio de 1792. Teria sido sucessivamente engenheiro do cadastro, fundador do primeiro estabelecimento de litografia na Bélgica. Litografia é um processo de impressão que se tinha naquela época, em que se pegava uma pedra, né, e geralmente fazia logotipos, fazia marcas, e aí então essas pedras imprimiam sobre um papel. Hoje é uma técnica muito mais artesanal do que prática, né, para a nossa atualidade, até porque nós temos hoje impressoras e tudo mais. Diretor do Industrie e do Courrier Belge, redator do Boletim da Indústria Belga, da Presse e ultimamente do Progresso Internacional. Estou lendo aqui num português meio traduzido. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas lhe havia conferido o título de presidente honorário. Isso por causa da presença, do entusiasmo com que ele estudava o Espiritismo. Eis a apreciação que lhe dispensou o jornal Sécle. Aqui uma nota no jornal, Kardec vai fazer um comentário sobre isso. Espírito original, fecundo, pronto para o paradoxo e para o sistema, o Sr. Jobá prestou reais serviços à tecnologia industrial e à causa, tanto tempo abandonada, da propriedade intelectual, da qual foi defensor obstinado e talvez excessivo. Suas teorias sobre o assunto foram formuladas no seu Manatople, em 1844. Deve-se a este polígrafo infatigável uma porção de escritos e brochuras
sobre todos os assuntos possíveis, desde o psiquismo oriental até a utilidade dos tolos na ordem social. Deixa ainda contos e fábulas picantes. Entre suas numerosas invenções, figura a engenhosa e econômica lâmpada para um, que figurou na Exposição Universal de Paris em 1855. Então esse é um pequeno artigo, né? E Kardec agora faz um comentário aqui um pouquinho mais crítico a respeito dessa nota. Nenhum jornal, pelo menos do nosso conhecimento, falou deste que tinha sido um dos caracteres mais notáveis dos últimos anos de sua vida, sua inteira adesão à doutrina espírita, cuja causa abraçara com ardor. É custoso aos adversários do espiritismo confessar que homens de gênio, que não podem ser taxados de loucura, sem que se duvide da própria razão, adotem essas ideias novas. Para eles, realmente, é um dos pontos mais embaraçosos, dos quais jamais puderam dar uma explicação satisfatória, a de que a propagação dessas ideias se faça primeiro e de preferência na classe mais esclarecida da sociedade. Assim, entrincheiram-se por trás deste axioma banal: o gênio é primo irmão da loucura. Alguns chegam mesmo a afirmar de boa fé, e sem rir, que Sócrates, Platão e todos os filósofos e sábios que professam ideias semelhantes não passavam de loucos, principalmente Sócrates, com seu demônio familiar, é o daimon, né, que ele tinha, com quem ele falava, né? Então a palavra daimon no passado não estava relacionado com o demônio, ela estava relacionado com uma inteligência extracorpórea que o acompanhava. Com efeito, é possível se ter o senso comum e crer que se tenha um espírito às suas ordens? Assim, o Sr. Jobá não podia achar graça diante desse aerópago, né, desse tribunal, que se erige em juiz supremo da razão humana, da qual pretende ser padrão métrico. Foi, disseram-nos, para poupar a reputação do Sr. Jobá e em respeito à sua memória que passaram em silêncio esse pequeno defeito do seu espírito. A obstinação das ideias falsas jamais foi encarada como prova de bom senso. E, além disso, pequenez quando se deve ao orgulho, o que é o caso mais comum. O Sr. Jobá provou que era, ao mesmo tempo, homem de senso e de espírito, abjurando, sem titubear, suas primeiras teorias sobre o espiritismo, quando lhe demonstraram que não estava certo. Sabe-se que nos primeiros tempos, antes que a experiência tivesse elucidado a questão, surgiram diversos sistemas, cada um explicando à sua maneira esses fenômenos novos, né? Então a gente lembra aqui que a palavra sistemas, que nós não estamos acostumados, porque não é uma expressão, um termo contemporâneo nosso, mas é um termo antigo, é um conjunto de justificativas, um conjunto de explicações para determinado tipo de conceito, né? Então, quando se tinha, por exemplo, uma manifestação através da psicografia, havia alguns sistemas que diziam que, na verdade, era ali o médium que estudava previamente, guardava uma quantidade de informações e depois ele escrevia de próprio punho. E aí então ele dizia que eram dos espíritos. Então aqui é um sistema da farsa. Havia aqueles que diziam que aquela mensagem que chegou era de fato fora do médium, mas é que ele, através da sua mente, percebia através da telepatia o pensamento de pessoas próximas ou mesmo pessoas distantes. Esse é um caso, por exemplo, que o padre Quevedo dizia do Chico Xavier, quando então ele falava que todas aquelas mensagens, na verdade, eram aquelas emanações, aquela ânsia, aquele desejo de receber uma mensagem de um ente querido que os familiares presentes estavam emanando. E o Chico então captava esse pensamento e escrevia naquela comunicação, negando que existia um espírito ali presente, né? Bom dia, Didima. E outros sistemas que foram surgindo, até que, né, se provasse que de fato era uma comunicação extracorpórea. Então vários tipos de definições foram surgindo, né? Então por isso que foi colocado para nós aqui, nesse trecho, que foi colocado então que naquela época vários sistemas iam surgindo para poder explicar.
o que eram exatamente aquelas comunicações, o que eram aquelas cartas que eram lidas com ideias tão diferentes. Então, tantas e tantas ideias que falavam, algumas que procuravam justificar aquele fenômeno como algo material ou algo intelectual, e outras que procuravam sim afirmar que era um fenômeno espiritual, mas trazendo muitas vezes algumas explicações que eram completamente fora daquela realidade. André colocou, levei anos para entender o que eram esses sistemas, e até hoje às vezes me confundo, né? Pois não, mas o sistema nada mais é do que um conjunto de explicações. Então quando a gente fala, por exemplo, né, que pessoas relatam experiências com alienígenas, de avistamentos ou de contatos, né, imediatos de terceiro grau, quando os alienígenas estão ali presentes, quais são os sistemas que vão aparecendo? Alucinações, farsas, pessoas que são ludibriadas, e há aquela afirmação que diz que de fato aqueles encontros são reais. Então os sistemas são esses conjuntos de ideias que vão ali se permeando para tudo quanto é lado, né? Então todos eles vão, cada um ali procurando trazer uma explicação, aqueles que são a favor, aqueles que são contra. Seguindo aqui o artigo, diz assim então, sabe-se, né? Pois é, porque é um termo novo, não é nosso, né? Não é da nossa época. Por isso, então, quando se falava em sistemas, a gente procurava tentar entender o que Kardec falava, né? Agora já fica mais fácil da gente entender. Então você vai ter aqueles sistemas pró, sistemas contra, sistemas mais apaixonados, sistemas mais ressabiados, então, até que a explicação pura venha e justifique aquele fenômeno, né? Então sabe-se que nos primeiros tempos, antes que a experiência tivesse elucidado a questão, surgiram diversos sistemas, cada um explicando à sua maneira esses fenômenos novos, né, os fenômenos mediúnicos, né, efeitos físicos, efeitos intelectuais. O Sr. Jobard era partidário do sistema da alma coletiva. Segundo tal sistema, só a alma do médium se manifesta, embora se identifique com a de vários outros seres vivos, presentes ou ausentes, de maneira a formar um todo coletivo, reunindo as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Então ali o médium envolvido naquele monte de consciências presentes ou ausentes ali naquela reunião, mas era o médium mesmo que escrevia. Então essa é a ideia que o Sr. Jobard tinha inicialmente. De todos os sistemas criados naquela época, quantos ficaram de pé até hoje? Não sabemos se este ainda conta alguns partidários, mas o que é positivo é que o Sr. Jobard, que o havia preconizado e enaltecido, foi um dos primeiros a abandoná-lo quando apareceu o Livro dos Espíritos, a cuja doutrina se ligou francamente, como o atestam as diversas cartas que dele publicamos. Né? Então aqui, lembrando que as manifestações começaram a acontecer na Europa ali por volta do início de 1850, 1848, né, é aquele marco que nós temos, né, das Irmãs Fox, que vai virar filme, inclusive. Em breve nós teremos no cinema um pouquinho da história dessas duas garotas e daquela família e dos fenômenos que elas experimentaram. E aí então, a partir de 1850, alguns fenômenos começaram a acontecer na Europa. Mesas girantes, reuniões familiares, até mesmo psicografias começaram a surgir e tudo mais. E aí então o Sr. Jobard desde o início acompanhava esse movimento e vendo ali algo relacionado com o mundo espiritual, ele então abraçou essa causa, mas dentro daqueles sistemas, né, que até então eram apresentados, porque isso tudo foi antes do Livro dos Espíritos ser publicado, e mais antes ainda do que o Livro dos Médiuns, que falava como os fenômenos aconteciam. Então cada um procurava abraçar ali uma explicação para tentar entender qual que era a lógica daquilo que acontecia. Quando então veio o Livro dos Espíritos e mais para frente veio o Livro dos Médiuns, trazendo explicações bastante claras e pesquisadas, investigadas e observadas por parte de Kardec, aí então tudo ficou mais claro e muitos desses sistemas então foram abandonados. E ele continua aqui, sobretudo, a doutrina da reencarnação o tinha ferido como um rasgo de luz. Dizia-nos ele um dia:
Se tanto patinei no labirinto dos sistemas filosóficos, é que me faltava uma bússola. Só encontrava caminhos sem saída, que não levavam a nada. Nenhum me dava uma solução decisiva dos mais importantes problemas. Por mais que quebrasse a cabeça, sentia que me faltava uma chave para chegar à verdade. Pois bem, esta chave está na reencarnação, que explica tudo de uma maneira tão lógica, tão conforme a justiça de Deus, que nos dizemos naturalmente, sim, é preciso que assim seja. Então aqui o curioso que a gente vê é que reencarnação, mediunidade, desencarnação e outros fenômenos que foram acontecendo, que acontecem na vida comum das pessoas, quando você não tem ali uma explicação, você cria uma teoria que possa justificar aquilo. Então, certamente, antes que o Espiritismo chegasse para trazer suas explicações, quantos e quantos fenômenos aconteciam? Por exemplo, um dos sistemas mais comuns que nós podemos encontrar é o caso das obsessões, quando um espírito então agressivo ele acaba dominando aquele médium, e dentro das religiões tradicionais a ideia de uma possessão demoníaca. E aí então o exorcismo vai ser a explicação mais clara para aquilo tudo. Esse é um sistema. O Espiritismo diz, não existe demônio, o exorcismo não funciona dessa forma, isso tudo é uma influência espiritual. Mas para chegar a essa conclusão, quanto e quanto foi pesquisado para poder chegar e afirmar de fato que aquilo é uma influência espiritual. Entender a imortalidade, entender a ideia dos fluidos, entender a influência do pensamento de um espírito sobre um encarnado, tudo isso foi necessário primeiro construir toda essa base para que a partir dessa base as teorias viessem. Mas antes dessa base chegar, cada grupo procurava trazer uma ideia diferente. Muito bem, seguindo. Depois da sua morte, terá o Sr. Jobá menosprezado certas teorias científicas que sustentara durante a vida? Disso falaremos no próximo número, no qual publicaremos as conversas que com ele mantivemos. Lembrando que dessas conversas, ele publicou também lá no livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte dos Espíritos Felizes, quando o Sr. Jobá, então, ele traz ali as impressões dele, porque ele havia, como a gente comentou anteriormente, ele havia pedido que assim que acontecesse, caso ele morresse, ele fosse evocado para trazer ali as impressões que ele tinha, a partir do conhecimento espírita que ele apresentava. E foi o que aconteceu. Logo depois da sua morte, ele foi evocado e trouxe ali um texto bastante expressivo, em que Kardec estava ali realmente aproveitando alguém que era próximo, embora distante geograficamente, alguém que tinha conhecimento doutrinário e alguém que, a partir desse conhecimento, trouxesse respostas mais lógicas a respeito do fenômeno da morte. Porque perguntar para alguém que não sabe nada sobre isso como ele se sente, ele vai trazer aquelas impressões sem muita clareza, sem muito entendimento do que aconteceu. Quando se é espírita, não. Porque o espírita ele tem ali vários exemplos que foram lidos, que foram estudados, então fica fácil fazer essa comparação. Então a gente vai ler no próximo número, lá em janeiro de 1862. Estamos ainda em dezembro de 61. Vamos em frente. Digamos por ora que ele se mostrou prontamente desprendido e que a perturbação durou muito pouco tempo. Como todos os espíritas que o precederam, confirma em todos os pontos o que nos foi dito do mundo dos espíritos, ali se encontrando muito melhor do que na Terra, na qual, não obstante, deixa pesares sinceros em todos quantos puderam apreciar seu eminente saber, sua benevolência e sua afabilidade. Então aqui é importante, que apesar dele estar no plano espiritual, ele sente a ausência dos amigos, assim como também os amigos sentem a sua ausência. Não era um desses cientistas ciumentos que barram o caminho aos novatos, cujo mérito lhe faz sombra. Todos esses, ao contrário, aos quais estendeu a mão e abriu caminho, bastariam para lhe formar um belo cortejo. Em suma, o Sr. Jobá era um homem de progresso, trabalhador infatigável e partidário de todas as ideias nobres, generosas e próprias a fazer avançar a humanidade. Se sua perda é lamentável para o Espiritismo,
não é menos para as artes e a indústria que inscreverão seu nome em seus anais. Então aqui o artigo que fala da despedida do Sr. Jobard, mas depois na próxima edição nós teremos então ali Kardec trazendo, né, de uma forma bem detalhada essa conversa que teve com ele sobre as impressões que ele teve a respeito dessa chegada ao mundo espiritual, né? E lembrando também que muitos dos artigos que Kardec publicava na Revista Espírita, especialmente nessas conversas familiares de além-túmulo, ele tira dessas conversas apenas aquilo que é o essencial e publica lá no livro Céu e Inferno. E quando nós estudamos aqui na Revista Espírita, a conversa ela vem completa. Então muitas vezes perguntas que Kardec não achou interessante mandá-la para aquele livro, ele acaba depois colocando aqui na revista. Então muitos artigos daqui foram para lá, mas muitos foram direto para lá, o que Kardec infelizmente acabou dando uma enxugada, digamos assim, apenas para deixar aquilo que é o mais relevante. Então aquilo que eu comentei, Brás, né, a litografia, que é o princípio, né, que seria a serigrafia depois, é esse processo de impressão, e como ele era muito preocupado com essa questão de marcas, de propriedade intelectual, ele trabalhava muito com produção de logotipos e tudo mais, né? Então isso que ele acabou se destacando na indústria principalmente, não apenas colaborando com o desenvolvimento industrial, mas também organizando, estruturando essa questão da criação, né, por parte dos intelectuais dessa área. Então Kardec coloca para nós esse artigo, então, faz aqui apenas a publicação do fato, como se fosse aqui um obituário, né, dentro da revista, ele chama de necrologia. Então aqui ele traz essas informações. O próximo artigo, Auto de Fé de Barcelona, nós já lemos esse número, né, lá no mês de novembro de 1861, nós fizemos um salto, lemos os artigos lá publicados naquela época, viemos para cá no Auto de Fé de Barcelona e depois complementamos lá com o livro Obras Póstumas, onde Kardec traz ali mais detalhes, inclusive da conversa com os espíritos a respeito dessa violência que foi praticada pelo Tribunal do Santo Ofício na época contra os livros espíritas que foram apreendidos lá em Barcelona, né? Então a gente já leu esse artigo, nós vamos então passar em frente, porque esse assunto já foi trabalhado aqui por nós. Vamos em frente. O próximo artigo, ele é uma pequena fábula, a toutinegra, o pombo e o peixinho. Toutinegra é uma espécie de ave existente na Europa, né, como se fosse um pardal, um periquito, alguma coisa assim. Então a toutinegra, o pombo e o peixinho. Então a senhora e senhorita C de Bordeaux, Amor e Caridade, Espiritismo. Vamos então aqui à leitura desse nosso poema, né? E do outro lado nós temos ali muitos amigos que apreciam esses poemas e trovas, né? Então fica aí em homenagem a eles. Vamos lá. Bela e terna roseira um cercado adornava, e ali a toutinegra incubara a ninhada. Nascera assim, feliz e alegre petizada. Mas um desastre, ó céus, lhes reservado estava. Entre raios do céu a tormenta troava, e a chuva, em torrencial imenso, pelos campos formava um lago extenso, e pronto o cercado inundava. Já longe da roseira o ninho se balança, a toutinegra o cobre e se entrega ao destino. Não tem o coração firmado na esperança, o astro da salvação dá-lhe um riso divino. A água escorre, porém junto às águas da vargem forma um arroio, assim com o ninho flutuante, que ante os riscos enfim encontrados na margem, atinge facilmente um curso navegante. Em meio ao rio um banco de areia se eleva, das águas acima da altura um zéfiro que ajuda a uma vaga que o leva. Impele para lá o ninho com brandura. São justos transportes de gozo, que prova a ave ao tocar o ninho pequenino. No entanto, de repente, algo um tanto amargoso. Neste lugar, qual o seu destino? Seus filhotes estão já querendo alimento. Deve ela, para achar ao longe o seu sustento,
Deixar na areia o ninho exposto a um mau evento? Se acharam salvação em uma vaga amiga, não deviam temer uma vaga inimiga, ou um funesto efeito, algum golpe do vento? No mesmo instante ali um pombo bravo pousa. Ó pássaro possante, esculpai a quem ousa apelar à vossa bondade. Trata-se de salvar uma família, enfim. Ó, devolvei o cercado a roseiro jardim, a meus filhos, aqui da cheia da impiedade. Dignai-vos nos abrir as asas generosas. Não é tão longe e vós, com garras vigorosas, jamais levastes vós fardo tão leve. Não se fez surdo o pombo a tal voz, em tom breve, o vosso infortúnio eu deploro, e lamento que um caso, então, de que me coro, obrigue-me a seguir desse meu voo o curso, negando-me o prazer de vos dar o meu concurso. Ficai, porém, sem inquietude. E o conselho segui de uma solicitude, que me faz feliz de vos dar. Sustentai-vos na fé, o gênio benfeitor, que a vida vos salvou, não há de se indispor, convosco a vos abandonar. E contente de si nos ares se elevou. Uma pequena carpa a nadar escutou. Tudo, viu tudo e compreendeu. Consolai-vos, disse ela, ó mãe desesperada. Compreendo a vossa dor imensa, amargurada. Nem tudo ainda se perdeu. Forças não tenho a repartir. Quanto à margem, porém, penso vos conduzir. E prendendo na boca uns longos filamentos, bastos na largura do ninho, o enrole faz correr em seu caminho, a toutinegra em pé audaz ajudava, suas asas abrindo aos ventos, a carga se agitou, e o peixe que a puxava, para boiar sem risco a marcha equilibrava, as torrentes ambos atentos. Perto da borda, então, chegaram. Alegre a toutinegra e os filhos encontraram, relva abundante entre os altos fenos. E o peixinho lhe diz, ó minha cara, ao menos, com os grandes amanhã cuidado, da miséria, não sentem seu clamor os servos da matéria. Os seus dons sempre são conselhos, condolência, sempre a cordial assistência, só achareis juntos aos pequenos. Então aqui o Sedombre é o autor dessa mensagem, né, que faz essa relação entre o pombo, né, que tinha toda aquela força, todo aquele poder, acabou simplesmente negando a ajuda naquele momento em que aquela chuva forte leva o ninho dessa toutinegra, e aí então quem ajudou foi exatamente o peixinho, né, ajudando a empurrar aquele ninho na borda, onde ali a segurança estava estabelecida. Então essa mensagem traz essa fábula, na verdade, lembrando que a fábula é um estilo literário em que nós temos animais falantes e uma lição moral no final da história. Então aqui mostra para nós, aqui sempre, né, só achareis junto aos pequenos sempre a cordial assistência. Então aqui uma pequena mensagem, uma pequena poesia que foi enviada a Kardec, e ele então publica, trazendo para nós esse ensinamento moral. Aqui não fala para nós, né, se foi psicografado, se foi um trabalho de autoria, né, do remetente, né, mas de qualquer forma fica aqui então essa nossa lição. Avançando um pouco mais, um artigo, né, pois é, Brás, o Sobrenatural, pelo Sr. Guizot. Antes de falar sobre esse artigo, eu queria primeiro ler para vocês aqui um pouco da biografia do Sr. Guizot. François Guizot, ele é contemporâneo de Kardec, tendo desencarnado no dia 23 de fevereiro, olha só, hoje, coincidência, né? Exatamente hoje que ele encarnou, só que em 1848. Na biografia dele, ele tem aqui, eu estou lendo essa pequena biografia pela importância do porquê Kardec valorizar tanto aquela publicação daquele artigo, que foi um trecho de um livro que o Sr. Guizot acabou aqui publicando, né? Não sei se assim é a pronúncia, né? Mas o nome dele, François Guizot. Foi uma figura dominante na política francesa antes da Revolução de 1848.
um liberal moderado que se opôs à tentativa do rei Carlos X de usurpar o poder legislativo. Trabalhou para sustentar uma monarquia constitucional após a Revolução de Julho de 1830. Ele então serviu ao rei cidadão Luís Filipe como ministro da Educação de 1832 até 37, embaixador em Londres, ministro das Relações Exteriores de 1840 a 47 e finalmente primeiro-ministro da França de 19 de setembro de 1847 até 23 de fevereiro de 48, quando então ele desencarna. A influência de Guizot foi crítica para expandir a educação pública que, sob seu ministério, viu a criação de escolas primárias em todas as comunas francesas. Mas como um líder dos doutrinários, empenhado em apoiar as políticas de Luís Filipe e as limitações à expansão futura da franquia política, ele ganhou o ódio de liberais e republicanos mais esquerdistas por meio de seu apoio inabalável para restringir o sufrágio aos proprietários, aconselhando aqueles que queriam voto para enriqueça-se através do trabalho árduo e da economia. Como primeiro-ministro, foi a proibição de Guizot às reuniões públicas, chamada de Companhia ou Baguetes de Paris, realizada por liberais moderados, de uma oposição cada vez mais vigorosa em janeiro de 48, que catalisou a Revolução e derrubou Luís Filipe em fevereiro e viu estabelecer o estabelecimento da Segunda República Francesa. Ele tem aqui várias publicações desde 1908 até aqui 1873, e aqui no caso já são publicações póstumas, né, mas tem exatamente aqui a Igreja e a Sociedade Cristã, em 1861, né, um discurso acadêmico. Então ele acabou tendo esse livro publicado e foi então... sim, depois vê, Andréia. Então, pelo fato de ter publicado esse livro, esses livros todos e a posição dele, né, como primeiro-ministro, como ministro da Educação, Relações Exteriores e tal, ele tinha aqui um grande nome perante a sociedade. E aí então Kardec, vendo esse livro, não sabemos se Kardec leu o livro ou se alguém fez essa indicação e Kardec pesquisou, mas ele então retirou dessa obra, A Igreja e a Sociedade Cristã, em 1861, um capítulo chamado O Sobrenatural. E Kardec coloca a seguinte introdução. E aqui, mais uma vez, é muito interessante a gente ver esse tipo de comentário, porque para nós hoje talvez isso não tenha tanta relevância, porque, né, esse aqui é um livro que ele traduzia, né, ele fazia uma leitura da sociedade francesa no século XIX. Então, para nós aqui no século XXI, talvez não tenha tanta importância. Mas dentro de um contexto histórico, é muito importante a gente observar isso, o comentário de alguém que fala sobre a igreja, sobre a sociedade cristã e fenômenos considerados sobrenaturais dentro desse universo. E isso é colocado dentro de um livro por uma pessoa intelectualmente reconhecida na sociedade. Então, historicamente, a gente vai fazer aqui só um pequeno resgate os comentários de Kardec, porque era um debate aberto que ele propunha exatamente na Revista Espírita, que era esse veículo de comunicação tão amplo, né, como ainda é hoje. Né, para quem não se lembra, né, cheguei a publicar para vocês, a Revista Espírita continua sendo publicada hoje, só que sob a direção do Conselho Espírita Internacional. Depois eu passo para vocês ali o link lá no nosso grupo no WhatsApp. Por exemplo, né, Brás, era uma briga entre academia de ciências, entre essa visão radical ainda da igreja cristã, principalmente, né? A gente percebe que naquela época na França não se tinha, por exemplo, debates com muçulmanos, não se tinha debates com budistas, né? Então, assim, era essencialmente cristãs, entre elas tanto igrejas católicas, tanto católicas ortodoxas como apostólicas romanas, como também igrejas protestantes daquela época. Lembrando que do protestantismo evoluiu para as igrejas evangélicas, não são a mesma coisa, né? A igreja protestante, como a gente lembra, ela tinha o objetivo de protestar contra as ações da igreja.
Hoje não, hoje as igrejas evangélicas se tornaram uma ramificação que se baseiam na filosofia cristã a partir dos seus próprios princípios, né? Pois é, né? Então assim, eram pessoas muito intelectualizadas que nós víamos, né, fazendo essas publicações. Vamos lá, né? Ainda tem essas discussões, né, Brás, de que segmentos da ciência procuram esses médiums, mas não é algo oficial, né? Então a gente vê alguma coisa aqui, outra ali, que não é exatamente a instituição, mas são pessoas interessadas, né? Então não dá para a gente ainda afirmar que existe esse vínculo entre essas instituições com a procura por esses médiums, né? Mas vamos em frente, vamos lá para a gente poder acompanhar aqui o artigo. André colocou antes, né? Não sei como Kardec tinha tempo de dar aulas e escrever sobre espiritismo, ter reuniões em casa, reuniões na sociedade, dar atenção à esposa e dormir, né? Pois é, né? Por isso que quase ele teve um treco. Então não é fácil. Vamos lá. Extraímos da nova obra do Sr. Guizot, A Igreja e a Sociedade Cristã, em 1861, o extraordinário capítulo a respeito do sobrenatural. Não é, como poderiam pensar, um discurso pró ou contra o espiritismo, porquanto não se trata de uma nova doutrina. Mas como, aos olhos de muita gente, o espiritismo é inseparável do sobrenatural, que, segundo uns, é uma superstição, e, conforme outros, uma verdade. É interessante conhecer a opinião de um homem de valor, como o Sr. Guizot. Né? Então, fala sobre sobrenatural, vamos ver ali qual é exatamente a abordagem que ele traz. Por isso que foi importante a gente conhecer um pouquinho da biografia dele para poder entender a relevância de Kardec pegar um texto publicado por uma pessoa e colocar na Revista Espírita para poder propor um debate, uma reflexão, né? Há nesse trabalho observações de incontestável acerto, mas em nossa opinião também há grandes erros, devidos aos pontos de vista em que se coloca o autor. Faremos o seu exame aprofundado em nosso próximo número. Mas ele coloca uma citação aqui então. Todos os ataques de que hoje é objeto o cristianismo, por mais diversos que sejam na sua natureza e na sua medida, partem de um mesmo ponto e tendem ao mesmo fim: a negação do sobrenatural nos destinos do homem e do mundo, a abolição do elemento sobrenatural na religião cristã e em todas as religiões, na sua história e nos seus dogmas. Então, quando se fala sobre o elemento sobrenatural, são exatamente esses elementos que o Espiritismo estuda. Embora essas filosofias tragam uma visão muito específica sobre isso, né, nós tivemos, né, algo muito interessante, aquele livro publicado pelo Clóvis Tavares, não Clóvis Nunes, que faz estudos sobre transcomunicação instrumental e mediunidade, mas o Clóvis Tavares, né, que ele foi ali ele teve um início na vida religiosa católica e depois, aderindo, né, abraçando a doutrina espírita, ele acabou escrevendo A Mediunidade dos Santos, né, trazendo ali aquela geografia, aquela história sobre a vida dos santos relacionadas relacionada com fenômenos que eram considerados sobrenaturais. Então, desde psicografia, levitação, êxtase, como era o caso de Santa Teresa d'Ávila, sonhos e tantos outros fenômenos, né, que ele vai estudando naquele livro. Então, na verdade, é um livro bem interessante que a gente já chegou a abordar algumas partes dele aqui também. Então, quando nós falamos aqui sobre esse elemento, né, a ideia da abolição do elemento sobrenatural na religião cristã é algo incompatível, porque as religiões estão permeadas desses fenômenos. Então Kardec apenas aqui assiste de camarote, vê a afirmação de que dentro do cristianismo os fenômenos são reais. Pelo menos aqui segundo a visão do autor. E continua. Materialistas, panteístas, racionalistas, céticos, críticos, eruditos, uns altivamente, outros discretamente, todos pensam e falam sob o império da ideia de que o mundo e o homem, a natureza moral e física, são apenas governados por leis gerais, permanentes e necessárias, cujo curso nenhuma vontade especial jamais veio ou virá suspender ou modificar. Não penso aqui discutir plenamente essa questão, que é uma questão fundamental de toda a religião. Quero apenas submeter aos adversários declarados ou velados do sobrenatural
duas observações, ou para dizer mais exatamente, dois fatos que, em minha opinião, a decidem. Aqui também é interessante ele dizer que a questão do sobrenatural é um ponto fundamental de toda a religião. Então é interessante que a gente vê que, por exemplo, eu comentei com vocês agora há pouco a respeito do Padre Quevedo, e ele dizia assim, que Chico Xavier não era um médium e que os espíritos não falavam através dele. Ele era, na verdade, um paranormal que tinha, através da telepatia, a capacidade de perceber o pensamento, de pessoas próximas ou distantes que ele conseguia assimilar. Mas, por outro lado, ele era devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, assim, a gente vê que você nega um tipo de fenômeno, mas você aceita outro. O que significa ser devoto de uma santa? Ou de Nossa Senhora, nesse caso, Nossa Senhora de Guadalupe. Significa que você aceita a influência, a intervenção dela, a conexão que existe entre os dois mundos, mas você não aceita a mediunidade. Então aqui são exatamente, Andréa, aquela questão dos sistemas. Você nega uma coisa, mas você aceita outra. E aí, por sua vez, aquele que é materialista, por exemplo, vai dizer que essa devoção por Nossa Senhora de Guadalupe é uma questão de ilusão, é uma necessidade psicológica que o ser tem. Está aí um outro sistema. Então é interessante, mas de qualquer forma, o sobrenatural é uma questão fundamental de toda a religião. Não tem como negar, você pode até negar este ou aquele fenômeno e ser ali um tanto seletivo na escolha de qual fenômeno é mais conveniente para justificar a sua fé. Mas, na verdade, todas as religiões, de uma forma ou de outra, estão ali permeadas de fenômenos. Dentre eles, por exemplo, os milagres. Existe um fenômeno sobrenatural mais marcante do que crer em milagres? E basta a gente ver, aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de Aparecida do Norte, nós temos ali a Basílica de Nossa Senhora, e ali visitada todos os anos e tudo mais, e tem ali uma sala de pessoas que vão ali cumprir promessas pelo milagre recebido. Então ali são objetos, são partes de corpo feitos de parafina, muletas, aparelhos de reabilitação, etc, etc, de pessoas que deixam ali em nome da fé. E aí então, quando existe esse período, principalmente ali por volta de 12 de outubro, que é o dia da padroeira do Brasil, dentro do calendário católico, quantos e quantos peregrinos vão até Aparecida do Norte, caminhando pela Via Dutra, andando pela passarela de joelhos e tudo mais, Então isso é um fenômeno sobrenatural, faz parte então dos dogmas dessas religiões. O meu problema, e de muitos creio, é a palavra sistemas. Tá certo. É só mudar a palavra que tudo fica mais fácil. Então ele coloca que ele não quer discutir sobre isso. Mais uma vez aqui. Não penso aqui discutir plenamente essa questão, que é a questão fundamental de toda a religião. Quero apenas submeter aos adversários declarados ou velados do sobrenatural duas observações, ou para dizer mais exatamente, dois fatos, que em minha opinião decidem. É sobre uma fé natural ao sobrenatural, sobre um instinto inato do sobrenatural que toda religião se funda. Não me refiro a toda ideia religiosa, mas a toda religião positiva, prática, poderosa, durável, popular. Em todos os lugares, sob todos os climas e em todas as épocas da história, em todos os graus da civilização, o homem traz em si esse sentimento, ou melhor, esse pressentimento de que o mundo que vê, a ordem em cujo seio vive, os fatos que se sucedem, regular e constantemente à sua volta, não são tudo. Nesse vasto conjunto, em vão ele faz todos os dias descobertas e conquistas. Em vão observa e contata sabiamente as leis permanentes que a tudo presidem. Seu pensamento não se encerra nesse universo entregue à sua ciência. Esse espetáculo não basta à sua alma. Ela se lança a lures, busca entrever outra coisa, aspira ao universo, a outros destinos e a outro Senhor. E aqui um trecho destacado. Para além de todos esses céus, o Deus dos céus reside, disse Voltaire, e o Deus está além de todos os céus. O Deus que está além de todos os céus não é a natureza personificada, é o sobrenatural em pessoa.
É a ele que as religiões se dirigem. É para pôr o homem em relação com ele que elas se fundam. Sem a fé instintiva dos homens no sobrenatural, sem seu impulso espontâneo e invencível para o sobrenatural, não haveria religião. E aqui a gente lembra, né, que naqueles documentários que a gente já trouxe aqui para vocês, por exemplo, né, a história de Deus, então, ou somente Deus, né, pelo Discovery, pelo The History Channel e outras emissoras, outras produtoras, né, que produziam esses vídeos a respeito de Deus. Uma delas, por exemplo, a História de Deus, ou melhor, História de Deus, feito pelo Discovery, mostra essa busca instintiva, segundo a interpretação de antropólogos, arqueólogos e tudo mais, essa busca instintiva do homem primitivo por Deus, a partir do momento em que ele começa a buscar Deus na natureza, embora a ideia de divindade para ele seja exatamente a natureza, a terra que dá o alimento, o sol que aquece, o trovão que fica irritado, né? E é uma das partes mais marcantes desse início do documentário, é aquela mão que é pigmentada na parede, né? Colocam a mão, sopram um pigmento vegetal e a mão fica impressa e se encontra impressa até hoje. A ideia que os antropólogos fazem é que essa é uma tentativa daqueles homens do passado de se conectarem com a natureza. Que na verdade, né, essa era uma crença naturalista, porque eles viam Deus em todos os elementos da natureza. Então aqui é o que ele coloca para nós, essa busca do sobrenatural. Né? Exatamente, né, o livro O Grande Enigma, de Leon Denis, fala para nós, né, sobre isso, sobre essa busca que todos nós temos, né, que inclusive no livro dos Espíritos, os próprios Espíritos dizem, né, que a ideia de Deus ela é inata no homem. E quando o homem se torna ateu, na verdade ele está indo contra a sua própria natureza, em que a criatura nega o Criador. Né? De todos os seres da Terra, o único que ora é o homem. Entre seus instintos morais, nenhum é mais natural, mais universal, mais invencível que a prece. A criança nela se conduz com uma docilidade atenciosa. O velho a ela se dobra como num refúgio contra a decadência e o isolamento. A prece sobe por si dos jovens lábios que mal balbuciam o nome de Deus e dos lábios agonizantes que já não têm forças para o pronunciar. Em todos os povos, célebres ou obscuros, civilizados ou bárbaros, encontram-se a cada passo atos e fórmulas de invocação. Por toda parte onde vivem os homens, em certas circunstâncias, em certas horas, sob o império de certas impressões da alma, os olhos se elevam, as mãos se juntam, os joelhos se dobram para implorar ou render graças, para adorar ou apaziguar. Com enlevo ou em comoção, publicamente ou no íntimo do coração, é a prece que o homem se dirige como derradeiro recurso para encher o vazio de sua alma ou carregar os fardos do seu destino. É na prece que busca, quando tudo lhe é adverso, apoio para sua fraqueza, consolação para suas dores, esperança para sua virtude. Ninguém desconhece o valor moral e interior da prece, independentemente de sua eficácia, no que respeita ao seu objetivo. Pelo simples ato de orar, a alma sente-se aliviada, eleva-se, acalma-se e se fortifica. Recorrendo a Deus, experimenta esse sentimento de volta à saúde e ao repouso que toma conta do corpo, quando passa de um ambiente tempestuoso e pesado a uma atmosfera serena e pura. Deus acode aos que o imploram, antes e sem que saibam se os atenderá. Atendê-los-á? Qual a eficácia exterior e definitiva da prece? Eis o mistério, o impenetrável mistério dos desígnios e da ação de Deus sobre cada um de nós. O que sabemos é que, quer se trate de nossa vida exterior ou interior, não somos apenas nós que dela dispomos, conforme nosso pensamento e vontade própria. Todos os nomes que dermos a essa parte do nosso destino, que não vem a nós mesmos como acaso, fortuna, estrela, natureza e fatalidade,
são outros tantos véus lançados sobre a nossa impiedade ignorante. Quando assim falamos, recusamos ver Deus onde Ele está. Além da acanhada esfera onde estão encerrados o poder e a ação do homem, é Deus que reina e atua. Há, no ato natural e universal da prece, uma fé natural e universal nessa ação permanente, e sempre livre de Deus sobre o homem e seu destino. Diz São Paulo: nós somos operários com Deus. Operário com Deus e na obra dos destinos gerais da humanidade e na de nosso próprio destino, presente e futuro. Aí está o que nos faz entrever a prece no laço que une o homem a Deus. Mas aí a luz se detém para nós. Entre aspas, o caminho de Deus não são os nossos caminhos. Marchamos neles sem o conhecer. Crer sem ver, orar sem prever os resultados. Eis a condição que Deus impôs ao homem, neste mundo, para tudo quanto ultrapasse os seus limites. É na consciência e na aceitação dessa ordem sobrenatural que consistem a fé e a vida religiosas. Aqui, antes da gente continuar, algo bem significativo, né? Quando ele fala sobre fé e vida religiosa, significa muitas vezes nós nos entregarmos sem que a nossa razão consiga acompanhar. Porque ela acompanha tanto quanto possível dentro dessa ideia, desse conceito da fé racional. Mas muitas vezes nós nos entregamos, eu não vejo talvez cegamente, Brasil, eu não sei se seria tanto, né? Porque entre a fé cega e a fé racional, existe aquela fé de acreditar que existe uma relação entre o homem e Deus. Muitas vezes a fé cega nos leva a ter crenças sobre elementos que são fantasiosos. Por exemplo, né, o destino do homem no mundo espiritual, a origem do homem. Muitas vezes a gente acredita, né, que o homem veio do barro, por exemplo, e a mulher veio de uma costela. Isso é uma fé cega. Mas quando nós falamos da nossa relação com Deus, cada um faz a sua própria interpretação. Cada um faz a sua própria ideia dessa relação que é estabelecida. Então a gente não está pensando em coisas, é simplesmente uma relação entre criatura e criador. E a vida religiosa se baseia exatamente nisso. E ele continua aqui no livro. Assim tem razão o Sr. Edmund Scherer quando duvida que o racionalismo cristão seja e jamais possa ser uma religião. Lembrando que o racionalismo cristão era uma linha filosófica naquela época e continua sendo ainda hoje. Nós temos, por exemplo, a cultura racional, que é um grupo filosófico religioso que tem uma relação com a natureza, tem uma relação com Deus, a quem chamam de arquiteto do universo. E é parte também, né, de grupos, né, que trabalham ali em torno da sua fé. Antes de continuar aqui, o Dudu trouxe para nós, né? Eu vejo Deus na minha memória intuitiva. A oração falada é apenas a vontade de saber que Ele está me escutando, como se Deus não me ouvisse. A oração calada é o momento de você estar junto, ligado e irradiado ao melhor lugar que tu quer estar. Orar falado, orar calado. Pensamento do seu céu, do seu melhor lugar para ficar junto dele. O que importa nisso tudo é a fé raciocinada. É o seu melhor íntimo com o Criador. Né? Obrigado aí pela participação. Né? Então a gente vai procurando, né? A fé continua sendo, né, sempre um enigma, mas cada um trabalha e desenvolve a sua fé de acordo ali com as suas próprias condições. Mas o mais importante é a criatura buscar o Criador. Né? Porque não importa se, sendo intelectual, sendo um estudioso, tendo ali um determinado padrão de existência, a sua fé será melhor ou pior do que uma pessoa muito simples. O que vale, na verdade, é a relação. Né? Exato, né, Brasil? Precinto Deus no átomo. Está em tudo e move tudo. Então começa por aí, né? Desde do átomo ao arcanjo, né? Deus está em tudo. Mas vamos lá, para a gente poder finalizar. Assim tem razão o Sr. Edmund Scherer quando duvida que o racionalismo cristão seja e jamais possa ser uma religião. E por que o Sr. Jules Simon, que se inclina perante Deus com um respeito tão sincero, intitulou seu livro A Religião Natural?
deveria ter chamado filosofia religiosa. A filosofia persegue e atinge algumas das grandes ideias sobre as quais se fundamenta a religião, mas pela natureza dos seus processos e pelos limites de seu domínio, jamais fundou nem poderia fundar uma religião. Falando mais precisamente, não há religião natural, pois desde que aboliza o sobrenatural, a religião também desaparece. Então ele reforça aqui mais uma vez que aquela religião natural, que é a relação do homem com a natureza, na verdade é a relação, como religião, na sua própria definição, está sempre em busca do sobrenatural, sempre em busca daquilo que existe além do natural, por isso sobrenatural, além daquilo que está na natureza. Quem pensa em negar essa fé instintiva no sobrenatural, fonte da religião, possa ser e seja também a fonte de uma infinidade de erros e de superstições que, por sua vez, é a fonte de uma infinidade de males. Aqui, como em tudo, é da condição do homem que o bem e o mal se misturem incessantemente, nos seus destinos e nas suas obras como em si mesmo. Mas dessa incurável mistura, não se segue que os nossos grandes instintos não tenham sentido e não nos façam senão enganar quando nos elevam. Aspirando a isso, sejam quais forem os nossos enganos, continua certo que o sobrenatural está na fé natural do homem e que é a condição sine qua non, o verdadeiro objetivo, a própria essência da religião. Eis um segundo fato que, penso, merece toda a atenção dos adversários do sobrenatural. Deixa eu só ver aqui. Está acabando já. Rapidinho. Então, eis aqui um segundo fato que, penso, merece toda a atenção dos adversários do sobrenatural. É reconhecido e constatado pela ciência que o nosso globo nem sempre esteve no estado em que hoje se encontra, que em épocas diversas e indeterminadas sofreu revoluções, transformações que alteraram sua face, o regime físico e a população, que o homem em particular nem sempre existiu e que em vários dos estados sucessivos pelos quais esse mundo passou, o homem não poderia ter existido. Como apareceu? De que maneira e por que poder começou o gênero humano na Terra? Para sua origem, não pode haver senão duas explicações. Ou resultou do trabalho íntimo das forças naturais da matéria, que inclusive aqui é um pensamento que até hoje existe, que o homem surgiu a partir de uma geração espontânea, ou foi obra de um poder sobrenatural, exterior e superior à matéria. Geração espontânea ou criação. Uma dessas duas causas se faz necessária para o aparecimento do homem na Terra. Então aqui, só lembrando que nós estamos aqui há quase 160 anos, há quase 150 anos, na verdade, com mais de 160 anos, dentro desse debate, e até hoje ainda se discute qual é a origem da vida. Uma das grandes perguntas que são feitas hoje por todos os segmentos da sociedade. Mas admitindo a geração espontânea, em que absolutamente não acredito, esse modo de produção não poderia ter produzido senão seres imaturos na primeira hora e no primeiro estágio da vida nascente. Creio que ninguém jamais disse, nem dirá que, pela virtude de uma geração espontânea, o homem, isto é, o homem e a mulher, o par humano, tivesse podido sair um dia do seio da matéria, já formados e crescidos, em plena posse de sua estatura, de sua força e de todas as suas faculdades, como o paganismo grego fez sair Minerva do cérebro de Júpiter. Aqui é interessante, que nós vamos ver um detalhe importante, que ele coloca que ele não acredita que, pensando na geração espontânea, porque existe uma diferença entre geração espontânea, que é quando as criaturas saem prontas da natureza. Então havia uma expectativa, por exemplo, um monte de lixo. Dentro desse monte de lixo, ratos nasciam, sem que houvesse a reprodução natural dos ratos. Então essa geração espontânea ela foi descartada já há muito tempo. Mas até hoje existe a ideia da origem da vida a partir daquela condição
do nosso planeta há aproximadamente 3 bilhões de anos, 2 bilhões de anos e meio, quando então todos aqueles componentes químicos, elétricos e climáticos deram geração nas primeiras proteínas que depois surgiu a vida. Mas ainda não se tem prova disso. Então aqui, para esse autor, ele coloca assim que ou nasceram as criaturas prontas, e ele não acredita que o ser humano tenha saído pronto do nada, ou tem o criacionismo, que é a mão de Deus. Então ele não leva em consideração a evolução das espécies. Que aqui Darwin já tinha publicado em 1858 a sua Evolução das Espécies, mas dentro do meio religioso esse livro era execrado, esse livro era assim, absolutamente proibido, tanto que o próprio Darwin foi excomungado da Igreja Anglicana pelo fato de admitir, pelas suas observações, que as espécies evoluem, e que o homem, portanto, seria uma evolução do macaco, que era o que se pensava naquela época. Tanto que muitas charges foram produzidas em que se colocava um corpo de macaco com a cabeça do Darwin. E aqui esse autor, então, ele não fala sobre evolucionismo. Ou ele fala sobre geração espontânea, ou ele fala sobre criacionismo. Então, ou o homem nasce pronto da natureza, ou Deus criou, ou o sobrenatural, não Deus, né? Vamos colocar o sobrenatural, foi gerado dessa forma. Então esse era o pensamento que ele tinha naquela época. E hoje nós temos um terceiro caminho, que é exatamente o caminho da evolução, porém considerando que o início da vida foi um evento sobrenatural. Enquanto que a ciência procura provar que esse evento foi um evento simplesmente natural. A vida surgiu, mas até hoje tem aquele debate, né? Será que a vida veio através de corpos celestes que vieram congelados aqui no nosso planeta, e nessa água congelada tinha ali as primeiras bactérias, os primeiros seres unicelulares? Essa era a pergunta da época. Essa é a pergunta que se faz hoje, né? Mas para concluir, vamos lá. E contudo, é somente sob essa condição que, aparecendo pela primeira vez na Terra, nela o homem teria podido viver, perpetuar-se e fundar o gênero humano. Olha só, ele acredita então que o homem nasceu pronto, que o homem surgiu pronto a partir de um fenômeno sobrenatural. Imagine-se o primeiro homem nascendo no estado da primeira infância, vivo, mas inerte, baldo de inteligência, impotente, incapaz de se bastar a si mesmo, tiritando e gemendo, sem mãe para ouvir e amamentar. Pois é justamente esse primeiro homem que o sistema da geração espontânea pode dar. Olha só como esse pensamento já é tão antigo, né? Chega até a ser engraçado, né? Que uma criança nasce do nada, no meio do mato, e ela morre porque não tem a mãe dela para poder amamentar. Então ele sempre vai dizer que existe ali, né, a força sobrenatural que vai fazendo com que essas criaturas vão se gerando através de um processo natural. Evidentemente, a outra origem do ser humano é a única admissível, a única possível. Só o fato natural da criação explica a primeira aparição do homem aqui na Terra. Assim, os que negassem e abolissem o sobrenatural aboliriam no mesmo golpe toda a religião real. E é em vão que triunfam do sobrenatural, tantas vezes induzido com o erro em nosso mundo e em nossa história. São constrangidos a parar ante o berço sobrenatural da humanidade, impotentes para dele fazerem sair o homem sem a mão de Deus. Então Guizot escreve esse livro, né, sobre a sua visão, a sua teoria a respeito da origem do homem, colocando o sobrenatural. E hoje, né, a doutrina espírita ela tem ali a oportunidade, né, a condição, pela sua capacidade racional, pelo seu conhecimento da realidade espiritual, caminhar entre esses dois extremos. Então, primeiro, houve essa geração que se tornou, digamos, não espontânea, mas os primeiros seres vivos surgiram lá naquela origem, e desses seres vivos nós tivemos a evolução em todas as espécies no decorrer desses bilhões de anos, mas a grande questão é, então, o evolucionismo está estabelecido aqui para a doutrina espírita. Mas, ao mesmo tempo, do evolucionismo, a pergunta é, de onde surgiu a vida? Como ela surgiu? Quem é o responsável por essa primeira vida? E é isso que a ciência busca hoje, não encontra respostas, e é aí que a gente entra então e diz, bom, nós entendemos que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, foi essa que trouxe essa vida inicial para que ela pudesse evoluir. Então a doutrina espírita, ao mesmo tempo que ela é criacionista,
pelo fato da vida ser criada por Deus, ela é também evolucionista por acompanhar essa evolução. Então, quando nós vemos a evolução das espécies de Darwin, ele fala que as espécies evoluíram, mas ele não aborda como a vida surgiu. Então, tudo isso era debate naquela época e continua sendo um dos grandes debates na atualidade. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Próximo artigo que nós vamos ler na semana que vem: Meditações Filosóficas e Religiosas. A revista pegou pesado, para fechar esse ano de 61. Kardec trazendo aqui papos muito cabeça. Então, por esse papo cabeça aqui, a gente vai encerrando o nosso estudo, vendo aqui a ideia do sobrenatural, que a gente pode tirar desse artigo. É exatamente isso: sem o sobrenatural, nós não temos religiões, porque de alguma forma ela vai além daquilo que a natureza oferece. A doutrina propõe para nós que tudo é natural. São apenas fenômenos